Olá, bem-vindos a mais um vídeo instrucional do nosso projeto Interatividade. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de produção de um produto interativo, em especial um produto web, e discutir sobre as possibilidades de atuação e as particularidades de atuação de um profissional envolvido nesse projeto dentro da perspectiva do design de interação. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre projetos web, levando em conta que a maior parte do nosso trabalho em design de interação vai se referenciar a produtos web, então é bacana que a gente preste atenção e que se capacite para falar um pouquinho, para trabalhar um pouco sobre o em projetos web. Né? A ideia de design de interação passa muito próxima de produtos web. Como tema desse vídeo e dessa fala, eu uso um livro que é muito bacana e eu recomendaria para todos que têm algum envolvimento com a produção de produtos interativos para a web, que é o livro Web Redesign, da Kelly Goto e Emily Kotler. É um livro bastante bacana. Infelizmente não tem tradução do livro, não existe versão desse livro em português, mas é um livro bastante barato, você consegue comprar usando esse link. E é um livro que passa uma ideia muito legal do processo inteiro de design e de redesign de um produto web. Pois bem, então vamos ao processo. Eu preparei esse pequeno diagrama ou essa pequena ilustração para mostrar para a gente como é o processo de design ou de produção de um produto web. Então eu vou contar uma pequena historinha, né, que ela começa, né, tendo como ponto central essa linha vermelha que está aí, né, que é a linha do tempo. Então, ao longo do tempo, algumas coisas acontecem. Né? E o que acontece? Em azul estão as etapas do processo de produção. Em preto estão marcados os contatos ou os momentos em que há um encontro obrigatório com o seu contratante, levando em consideração que você é a equipe que está fazendo, né, o produto web. Né? Então, em preto estão marcadas as reuniões com o seu contratante, aquele que te contratou para fazer esse projeto web, esse site ou o que quer que seja. E em amarelo, tomara que dê para ler legal aí, né? Estão marcados os deliverables, né? São as coisas, os documentos, a documentação que você vai ter pronta ao longo das etapas. Né? Então, uma coisa que a gente já pode perceber de cara aí é que em alguns momentos a gente vai ter etapas concomitantes acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, é legal prestar atenção nisso. E é legal também prestar atenção que eu coloquei apenas um momento de validação, mas você pode inserir validação em diversos outros momentos do seu processo. Tá? Tudo vai depender do seu orçamento e também vai depender da necessidade de validação. Mas vamos lá, olha só, essa historinha ela começa então a partir de um contato inicial. Esse contato inicial ele pode acontecer por iniciativa do cliente que te procura ou procura a sua agência para fazer um site ou fazer um produto web, ou o seu departamento comercial que entrou em contato com o cliente e a partir daí marcou uma reunião para começar um trabalho de produção de um projeto web, né, de um produto web. Então, uma coisa muito importante que eu vejo muitas agências e muitas equipes deixarem para trás é essa etapa de levantamento de informações. Ela acontece entre o primeiro contato e a reunião de briefing, a reunião onde você vai se encontrar com o cliente e vai obter todos os dados necessários para poder começar o processo, né, de produção. Da mesma forma, eu costumo fazer um paralelo nas minhas aulas, da mesma forma que você busca se informar um pouquinho sobre um eventual contratante quando você vai buscar um emprego, né, você vai fazer uma entrevista de emprego, você, antes de ir lá para a entrevista, você tenta descobrir um pouquinho sobre aquela empresa, né, para você não chegar lá totalmente
sem conhecimento do que aquela empresa faz, do que você pode fazer para aquela empresa, qual que é o histórico da empresa, a gente deve proceder da mesma forma quando a gente vai fazer um projeto web. Né? Então, se a empresa entrou em contato com a sua agência ou se a sua agência marcou um contato com a empresa para poder iniciar um projeto, entre essa marcação do contato e a reunião inicial, onde todos vão se apresentar, tudo vai acontecer, você tem uma etapa muito importante, que é a etapa do levantamento de informações. Né? Nessa etapa do levantamento de informações, você vai tentar, de toda maneira, descobrir se a empresa vai precisar efetivamente de um produto web do jeito que você está imaginando. Você vai poder começar a ter algumas ideias preliminares de como você pode consolidar esse produto, de como você pode conceber esse produto. Você pode dar uma olhada nos eventuais concorrentes ou empresas similares no Brasil e no mundo. Porque a gente está falando de web, a gente não está falando necessariamente de uma praça reduzida, praça física, né? A gente pode olhar, você vai fazer um site para uma instituição de educação, você pode olhar outras instituições de educação do mesmo porte ou do mesmo ramo ao redor do planeta. Isso pode dar uma nova perspectiva para o seu projeto. Né? Você, nessa etapa de levantamento de informações também, pode olhar o que a empresa já fez no passado. E isso é muito importante para que você, na sua proposta, não cometa erros que já foram cometidos ou que você já identificou. Então é muito legal que você proceda com esse levantamento de informações e gere um documento que está aí marcadinho, o primeiro documento amarelo, que é o relatório do pré-projeto. Esse é um documento muito utilizado internamente, você não vai mostrar isso para o cliente. Ele é um documento para a equipe de produção, que vai nortear algumas coisas. Ele não é o único documento que norteia as ações da equipe de produção, porque ele vai ser complementado pelo documento gerado na reunião de briefing, que é a reunião que você vai lá conversar com o cliente. Então, a etapa de levantamento de informação, ela serve para que você não chegue lá de mãos abanando. Você não vai mostrar documento para o cliente, mas você vai mostrar essas informações que você já reuniu. Né? Você chegar lá com um prévio conhecimento é muito importante. Né? Então você vai conversar nessa reunião de briefing, que aí já é o segundo pontinho preto aí nesse processo. Você vai conversar com o cliente e tentar descobrir dele o que ele precisa, né? E quais são as demandas desse cliente. Então é muito legal você ter em mente que nessa reunião de briefing, e aí cada agência segue um modelo de briefing. Se você procurar no Google modelos de briefing, você vai ver uma série de modelos de questões, de roteiros, para você consolidar informações sobre a empresa para poder iniciar a etapa do planejamento. Então, a quantidade e a qualidade da informação que você vai reunir vai depender da sua capacidade de arrancar essa informação do cliente e também do seu traquejo ali, né? E, óbvio, do modelo que você está seguindo, né? Mas, qualquer que seja esse modelo, é necessário que você, ou é importante que você tenha noção de 3 pontos. Essa reunião de briefing, ela serve, em primeiro lugar, para você entender qual que vai ser o objetivo daquele produto que você vai construir para a empresa e, obviamente, o objetivo da empresa com aquele produto. Né? Então, um produto ele pode servir para divulgar determinado serviço da empresa ou divulgar um produto específico da empresa, e você tem que saber também qual é o objetivo da empresa com aquele produto. Né? Então, eu quero esse produto para, sei lá, aumentar a venda, para só fazer um reforço institucional ou o que quer que seja. Então, entender qual que vai ser o objetivo desse produto web. Uma outra coisa é você descobrir nessa reunião de briefing qual que vai ser o público para esse site. Levando em consideração que a gente está aqui falando de design de interação, é muito importante a gente começar a adotar a perspectiva do design centrado no usuário desde o início. Então, você tentar descobrir quem vai ser o tipo de pessoa, ou quem serão as pessoas que vão acessar esse site. Então, é muito legal você tentar descobrir isso, pelo menos as características ou algum direcionamento disso nessa reunião de briefing. Uma outra coisa que você
deve ficar atento, né? A terceira coisa para a qual você deve ficar atento nessa reunião de briefing é o que então esse site deve ter ou esse serviço deve oferecer, levando-se em conta o objetivo do site e o público do site. Né? Então, nessa reunião de briefing, você tenta descobrir essas três coisas: o objetivo, o usuário e as funcionalidades, ou pelo menos algum direcionamento nesse sentido. E aí você tem o segundo documento, né, que vai ser utilizado pela equipe de produção. O primeiro é aquele relatório de pré-projeto, o segundo é o documento de briefing. Saindo da reunião de briefing, você já tem-se início a etapa de elaboração do projeto em si. A elaboração do projeto é a etapa de planejamento, né? Você vai tentar montar como é que o produto vai ser. E é muito legal que você faça, a partir daí, observação de usuários, né? Uma coisa muito legal de você fazer, um método de design de interação muito interessante é você observar usuários, às vezes conversar com o seu cliente para ver se você tem dados sobre os usuários do site que eventualmente já existe, para você tentar ter uma ideia de personas, ou fazer entrevista com usuários ou usuários potenciais, ou pessoas que se encaixem naquele público, naquele perfil que o cliente te falou. Então você vai fazer descobertas sobre essas pessoas, elaborar as chamadas personas e destrinchar as funcionalidades a partir das demandas dessas pessoas e desse público que você identificou, lógico, com o auxílio do seu cliente. Né? Aí você elabora um documento de planejamento. Esse documento de planejamento, muitas vezes, ele se confunde com a proposta de site que você vai apresentar para o seu cliente. Né? É óbvio que nessa proposta ou nesse documento você não tem a obrigatoriedade de mostrar as personas, mas você deve falar das características dos usuários. Né? Então é muito importante que você faça isso. E essa etapa de planejamento, de elaboração do projeto, onde você descreve como que ele vai ser, né? Você tenta, de alguma forma, já mostrar isso com o auxílio de algumas ferramentas visuais, né? Não layout, né? Muito legal ressaltar que não é interessante você mostrar layout nesse momento. Você fez lá, identificou os perfis de usuários, definiu as funcionalidades. Então, como consequência disso, você já tem fluxo de navegação, você já tem mapa de site. Mostre isso para o seu cliente, mostre o wireframe para o seu cliente. Né? O wireframe, um elemento muito importante que deve ser tratado com mais atenção. Em um momento oportuno nós vamos fazer isso, da mesma forma que nós vamos fazer isso com personas também. Você deve mostrar o seu documento de planejamento, né, que é o seu projeto, nessa reunião de apresentação do projeto, que é então o terceiro pontinho preto aí na sequência. Você vai mostrar o seu documento de projeto. É esse documento que você mostra e você aprova com o seu cliente. Né? Num cenário ideal, cabe um parêntese, num cenário ideal, você já está contratado para fazer o projeto, né? Mas infelizmente não é isso que acontece no Brasil costumeiramente, né? O que a gente vê mais comumente acontecendo é que nessa reunião de apresentação do projeto, que o projeto ele é aprovado ou não, e aí você vai ser contratado ou não, a sua equipe vai ser contratada ou não. Se for este o caso, eu recomendaria você fazer um documento bastante resumido para se proteger, para proteger a sua equipe desse trabalho que você teve até o momento. Né? O ideal, eu repito, é que no primeiro contato a sua empresa já esteja contratada. Mas como não é isso que acontece de forma mais comum, eu recomendo que você, nesse documento de projeto, você tenha uma versão resumida que você vai deixar lá para o cliente, para que ele tome a decisão dele, mas que esse documento não seja aquele documento que qualquer um pode observar e produzir a partir dele. É óbvio que não tem jeito de você não deixar escapar alguma coisa, mas tente resumir para se salvaguardar, né, para ter algum tipo de proteção. Bom, nessa reunião de apresentação do projeto, você tem então um projeto aprovado, eventualmente algumas ressalvas, algumas mudanças de funcionalidade, e por isso começa a acontecer ali uma etapa de ajustes no projeto, mas
isso não impede que seja iniciado então a etapa de produção, né? Então sua etapa de planejamento ela já está terminando, está começando a etapa de produção. A partir dos wireframes construídos, vão ser consolidados então os layouts. E a produção dos layouts marca um quarto momento de encontro, né, com o seu cliente, que é o momento em que você vai aprovar os layouts. Então, para aquele fluxo de navegação, ou para aqueles fluxos de navegação que você fez e mostrou no seu documento de projeto, você tem que agora começar a produzir as páginas, o aspecto visual das páginas, né? É legal que você valide isso. Então é interessante você inserir aí em algum momento uma etapa de validação disso com usuários, ou de uma maneira barata, utilizando percurso cognitivo. Também outro assunto que merece um novo vídeo. Você deve validar esses layouts antes de apresentar para o seu cliente. Então você vai ter os layouts para apresentação, encontra um novo encontro, né, com o cliente, o quarto encontro para apresentação do layout. Layouts aprovados, tem-se início a etapa de produção das páginas em si, né? Então você vai fazer as templates, se for o caso de implementação de um WordPress, você vai começar a personalizar o tema ou criar o tema, desenvolver os plugins. Se for o desenvolvimento de um sistema do zero, você vai começar esse desenvolvimento. É muito importante que você espere as aprovações para o desenvolvimento, porque cada etapa que se segue ela é cara, né? Então você não vai começar a fazer layout antes do projeto aprovado, porque fazer layout é um processo caro. Então você faz o wireframe, aprova o wireframe, e a partir daí você sabe que aquele direcionamento visual é o direcionamento que vai ser adotado, você inicia a etapa do layout. Da mesma forma com o sistema. O sistema é um negócio caro, né? A hora homem é cara, então você vai começar a produção apenas quando o layout estiver aprovado, as funcionalidades estiverem plenamente aprovadas, né? E aí, obviamente, você tem alguns ajustes também no layout, ou finalização dos layouts, às vezes páginas secundárias estão sendo finalizadas e tal, enquanto a produção dos sistemas está acontecendo. Aí você, terminando os layouts, você dá sequência a essa produção dos sistemas e vai para uma das últimas etapas, que é a etapa de testes, né, que aí eu acho que é primordial, né? Assim, se você fez apenas observação dos usuários lá no começo, coletou dados dos usuários a partir de um cadastro dos clientes para construir as personas, fez validação de layout usando o percurso cognitivo, ou seja, somente metodologias que não envolvem diretamente ou de forma participativa o consumidor ou o usuário. Eu recomendaria que, pelo menos nesse momento, você faça um envolvimento, ou tenha um envolvimento mais ativo dos usuários, fazendo testes com usuários e testes de performance, para ver se a ferramenta que você está construindo, ela está efetivamente funcionando, se as coisas estão redondinhas ali, né, mais para o final do processo, né, para que dê tempo de você fazer eventuais correções. Então, você vai ter o site pronto, fazer esses testes e lançar o seu produto. Então, o produto ele deve ser lançado depois de feitos esses testes, né? Eu recomendaria isso de forma bastante veemente. Lançado o produto, lançado o seu site, você deve tomar conta da manutenção. Então tem início aí uma etapa que ela não tem fim, né? De manutenção, de correção, de observar os dados de navegação e fazer os eventuais ajustes, desde que pequenos, no seu produto. Ajustes maiores vão demandar uma nova iteração, né? Uma nova versão do seu produto, e aí demanda um caminho novo por esse procedimento todo, que é o procedimento do seu projeto web, né? Então, para consolidar aí algumas dicas bem importantes sobre o processo que vocês acabaram de ver. Primeira dica: minimize as chances de alguma coisa dar errado. Como é que você minimiza as chances de alguma coisa dar errado? Procure sempre ter a validação, tanto por parte do usuário quanto por parte do cliente. Então, muita gente minimiza isso tendo menos reuniões com o cliente. Quanto mais você fica lá envolvendo, e para cada decisãozinha você chama o cliente, e aí a chance de muita coisa mudar mais de uma vez é maior. Então, tenha certeza das mudanças, tenha certeza das aprovações e tenha certeza das atitudes que você tem que tomar.
né? Lembre-se dos pontos-chave, né? A reunião de briefing, o momento de levantamento de informações, a consolidação de um projeto bem definido, ele tem menor chance de dar problema depois, faça as coisas levando em consideração os usuários, né? E tente sempre ter certeza daquilo que você está falando. E como é que você tem certeza daquilo que você está falando? Quando você valida e você prova que a solução que você escolheu é a melhor, é a mais apropriada. Não é baseada em achismo. Então a gente faz procedimentos de validação justamente para escapar dessa argumentação de que eu fiz porque eu acho que é assim que tem que ser. Você fez porque você entendeu que essa é a melhor solução. Preste sempre atenção nisso e espero que você tenha sucesso nos seus projetos, né? Bom, eu sou o Caio César. Se você gostou desse vídeo, participe do nosso grupo de estudos. O endereço é inter.atividade.de e esse vídeo é uma amostra do que a gente discute lá, do que a gente tem para você quando você se torna um membro do nosso projeto. Muito obrigado, até a próxima.